Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Mateus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos. E hoje, semana 4 da NFL, estaremos fazendo aqui o nosso vídeo de pré-jogo contra o Las Vegas Raiders, nosso rival de divisão. Mas antes de mais nada, vou pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal e deixar um like para ajudar a gente na divulgação. A gente bateu essa semana aí 560 inscritos, uma marca que é muito relevante pra gente. Só que a gente tá com uma meta de 600 inscritos até o final do ano. E caso a gente bata essa meta, vai rolar um sorteio aqui no canal. A gente vai provavelmente vai sortear uma jersey ou um casaco, alguma coisa assim. Então, não se esqueça também de divulgar o nosso trabalho, que, modéstia à parte, é um dos melhores falando sobre Denver Broncos aqui no Brasil. Bora pro vídeo. Semana 4 da NFL começa hoje, quinta-feira, um jogo muito interessante, inclusive. Miami Dolphins, o único invicto da Conferência Americana. E o Cincinnati Bengals, que foi ao Super Bowl no ano passado. Então, um jogo muito legal, muito interessante. Os dois primeiros quarterbacks draftados em 2020, Joe Burrow e Tua Tagovailoa. Então, é um jogo que é importante para os Broncos também, porque são dois times que muito provavelmente vão brigar por uma vaga nos playoffs até o final do ano. Então, vale a pena a gente conferir esse jogo. Mas os Broncos enfrentam os Raiders fora de casa, né, lá em Las Vegas, domingo às 5h30. E é um jogo muito interessante pelo seguinte, não sei se vocês lembram, mas lá no começo da off-season, quando a gente trocou pelo Russell Wilson, quando os Raiders trocaram pelo Davante Adams e contrataram o Chandler Jones, quando os Chargers trocaram pelo Khalil Mack e contrataram o J.C. Jackson, criou-se uma expectativa tão grande com essa divisão, com a divisão oeste da Conferência Americana, que muita gente falou que essa seria, com certeza, a melhor divisão da história da NFL, né? E até aqui a gente não viu nada disso, né? Tirando o Kansas City Chiefs, que é o líder de divisão, e tudo bem, perdeu um jogo ali contra os Colts que foi um pouco inesperado. Os Broncos até agora não mostraram para o que vieram para essa temporada, estão 2-1 também, mas não se comprovaram, né, como o time que todo mundo esperava até aqui. Os Chargers já machucaram o Herbert, já perderam o Joey Bosa por grande parte aí da temporada. O Rashawn Slater, o offensive tackle titular deles, left tackle titular, machucou também e vai perder a temporada inteira. Então eles já estão naquela parte da temporada que é a maldição dos Chargers, que eles ficam lotados de lesões e perdem jogos inexplicáveis. E o Las Vegas Raiders é o único time da NFL que perdeu os 3 primeiros jogos. É literalmente o lanterna da NFL. Hoje os Raiders teriam a primeira escolha geral do draft. A gente sabe que isso muito provavelmente não vai se manter até o final da temporada. Mas ainda assim é muito surpreendente esse início dos Raiders, que enfrentaram na semana 1 os Chargers, um confronto divisional. Na semana 2 os Cardinals, e eles estavam vencendo por 20-0 até o final do terceiro quarto e conseguiram perder esse jogo na prorrogação. E na semana passada perderam para o Tennessee Titans, um time que não tinha vencido até o momento também. A primeira vitória dos Titans na temporada foi contra os Raiders, um time muito dependente do Derrick Henry. Mas os Raiders foram lá a Tennessee e perderam o jogo. Então eles chegam nessa semana 4 da NFL contra os Broncos muito pressionados, porque caso eles percam para os Broncos, praticamente acabou a temporada dos Raiders, né? Porque eles vão ter perdido 2 confrontos divisionais e eles vão começar 0-4. Aí você vai lá ver a estatística para times que foram aos playoffs começando 0-4, e aí você vai ver que assim, que tem, sei lá, uns 3 times na história da NFL. É claro que a gente não pode descartar o Las Vegas Raiders, porque é um time que tem muita qualidade, principalmente no ataque. O grupo de recebedores dos Raiders é um dos melhores da liga, e o Derek Carr é um quarterback bem subestimado. Mas ainda assim, é um time que começa 0-3, então a nossa análise acaba pendendo um pouco para esse lado de ser um time que não convenceu ainda. Bom, falando um pouco sobre os aspectos dos Raiders, eu vi o condensado assim, dos 3 jogos dos Raiders para poder me preparar para fazer esse vídeo. E eu percebi que os Raiders são um time que
atacam muito o meio do campo, principalmente com os dois recebedores grandes deles, o Davante Adams e o Darren Waller. O Davante Adams, inclusive, é a alma do time. Se ele não produz, o time nem chega perto de vencer, né? Ele lidera o time em recepções e marcou um touchdown na semana 1 e na semana 3 contra o Tennessee Titans. Os Raiders são praticamente o Davante Adams Futebol Clube, então vai ser muito interessante a gente ver esse confronto do Davante Adams, que para muitos é um dos melhores, se não o melhor recebedor da liga, contra o nosso Patrick Surtain, que começou a temporada voando, simplesmente voando, e vai ser interessante para a gente ver como é que vai ser esse confronto entre os dois, confronto de gigantes. Bom, o outro aspecto interessante para a gente destacar é que o jogo corrido dos Raiders é quase que inexistente. Isso dá-se muito pelo fato que a linha ofensiva dos Raiders é muito fraca, muito fraca. O melhor jogador da linha ofensiva dos Raiders é o Colton Miller, que é um jogador que nunca foi assim unanimidade na posição de left tackle. E o Derek Carr não é um quarterback muito móvel, então isso dificulta muito a proteção ao quarterback com uma linha ofensiva muito ruim e, consequentemente, o jogo corrido também acaba não fluindo muito. A linha ofensiva é disparada, o ponto fraco desse time, só que o Derek Carr ainda assim é um quarterback muito subestimado, um quarterback que tem uma estatística aí muito relevante, que ele é o líder da NFL nos últimos 3 ou 4 anos, alguma coisa assim, em vitórias viradas, né, no quarto período. Então é um quarterback bem subestimado. Algumas pessoas falam que ele nunca decidiu nada, porque nunca ganhou um jogo de playoffs na NFL, mas ainda assim essa estatística corrobora com essa visão que ele é um quarterback bem ok, assim, tipo, para se ter. Ele é, assim, o quarto melhor ou o pior quarterback da divisão, mesmo com esse início ruim do Russell Wilson. Acho que o teto do Russell Wilson é muito superior ao do Derek Carr. A gente tem que considerar que o Russell Wilson ainda está ali no processo de conhecimento do time, né, de melhorar a química, mas o Derek Carr é um quarterback que tem um sucesso relevante contra os Broncos, mas começa a temporada meio mal. Ele começa com 4 interceptações nos últimos 3 jogos, então vamos ver se ele vai se arriscar a lançar na direção do Patrick Surtain, que tá louco para garantir a primeira interceptação dele no ano. Um aspecto negativo, como eu disse, né, é esse retrospecto recente dos Raiders contra os Broncos. Se eu não me engano, acho que dos últimos 6 jogos, os Broncos só ganharam 1 contra os Raiders, então já fica aí uma certa freguesia, e a gente entra no ano que a gente quer espantar essas freguesias, né, não só contra os Raiders, como contra os Chiefs, e a gente espera que isso ocorra nesse domingo. Então a chave, né, em relação à nossa defesa, quando a gente vai pensar nesse matchup com os Raiders, é não tomar muitos pontos, porque os Raiders vão conseguir produzir. O Davante Adams vai ter muitas jardas, o Darren Waller vai ter muitas jardas, principalmente lembrando que a gente não joga bem contra tight ends que recebem bem a bola. Então a chave é a gente manter o que a gente vem fazendo, que é não tomar muitos pontos. Na semana 1 a gente tomou 17 pontos, na semana 2 a gente tomou 9 pontos, e na semana 3 a gente tomou, contra os 49ers, foi menos de 10 pontos. Né? Então, aliás, foram 10 pontos exatamente. Então, assim, se a gente mantiver essa marca, que é uma das melhores da NFL, de pontos cedidos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir competir até o final do jogo contra os Raiders. Lembrando que é fora de casa, então vai ter o aspecto da torcida, e a gente espera também que os Broncos, falando agora um pouco do ataque, a gente espera que os Broncos não sofram tanto com as faltas como sofreram contra o Seattle Seahawks fora de casa. Mas o time melhorou muito nessa questão das faltas no jogo contra os 49ers. A gente falou bastante disso. Vou colocar aqui no card a nossa live de pós-jogo contra os 49ers. Ficou muito legal, dá uma conferida lá. Bom, falando um pouco da defesa dos Raiders. A defesa dos Raiders, como eu disse, se a linha ofensiva é o ponto fraco desse time, a defesa não fica muito para trás, porque a defesa também é bem fraca. Tirando a dupla de pass rushers deles, né, o Max Crosby e o Chandler Jones, a defesa tem um monte de jogadores que não são provados, muitas apostas, e é uma defesa que aposta muito na rapidez dos jogadores, né?
Mas é uma secundária que cede muita separação. Você vê constantemente jogadores que nem são muito de gerar separação completamente livres, né? Tendo ali 4, 5 jardas de distância. Então vai ser um confronto interessante para o Courtland Sutton e para o Jerry Jeudy, que costumam conseguir fazer separações até com cornerbacks bons. E lembrando não, né? Anunciando isso, né? Porque muita gente pode não estar sabendo disso, mas os dois principais cornerbacks dos Raiders, o Rock Yassin e o Nate Hobbs, os dois têm a disponibilidade aí para o jogo questionável. O Nate Hobbs está no protocolo de concussão e o Rock Yassin, ele está com uma lesão, agora não vou lembrar, mas ambos são questionáveis para o jogo de domingo, e caso um dos dois ou os dois não joguem, é quase que uma obrigação dos Broncos conseguirem colocar o jogo aéreo para funcionar. Né? O jogo aéreo dos Broncos que ainda está devendo um pouco, principalmente em relação a touchdowns na red zone. Então a gente espera aí que seja um confronto interessante para o time. Como eu disse, os dois pass rushers são muito bons, muito bons, mas eles compartilham de um problema que os Broncos também têm, que é na parte de finalizar as jogadas. Né? O Max Crosby e o Chandler Jones, combinados, eles só têm um sack nos três primeiros jogos da temporada, que é uma marca bem baixa para uma dupla de pass rushers do calibre como eles são. Então os Broncos têm que utilizar disso como um ponto positivo. O Russell Wilson tem que conseguir escapar das pressões, ele tem que usar as pernas para ganhar jardas quando for necessário ou para estender jogadas. E eu espero que o Nathaniel Hackett ele faça uso disso, que ele não coloque o Russell Wilson para ser um pocket passer, porque apesar dele ser um bom quarterback como pocket passer, ele é muito melhor em movimento e conseguindo estender as jogadas, improvisando, enfim. Para finalizar, a defesa terrestre dos Raiders é muito ruim mesmo. Eles cederam aí um número considerável de jardas terrestres nos últimos jogos. Tudo bem, enfrentaram o Derrick Henry, perdão, que é um baita de um running back, mas os dois primeiros times que eles enfrentaram, tanto o Arizona quanto o Los Angeles Chargers, são dois times que não correm com a bola, são times que passam a bola 40, às vezes 50 vezes por jogo. Então esse número alto de jardas terrestres cedidas pelos Raiders é muito relevante quando a gente pensa que nós temos dois running backs muito bons, o Javonte Williams e o Melvin Gordon. Se na semana passada contra os 49ers a gente não conseguiu estabelecer o jogo corrido, eu espero que nessa semana a gente consiga utilizar bem os nossos dois running backs. Dois aspectos finais em relação ao jogo. Os Broncos, uma estatística que o nosso amigo Coda, aqui do canal, Matheus Coda do Denvão, lá no Twitter, sigam ele lá, que ele faz uma cobertura muito legal também. Ele trouxe a estatística pra gente que os Broncos, sempre que enfrentaram seus ex-head coaches, dos 7 jogos que nós enfrentamos ex-head coaches dos Broncos, nós vencemos 6 e perdemos só 1. E o Josh McDaniels é ex-técnico dos Broncos, uma fase aí tenebrosa do Denver Broncos, uma época que ninguém gosta muito de lembrar. Ele saiu brigado com jogadores, com diretoria, envolvido em escândalo aí de espionagem, enfim, um cara realmente muito mau caráter. Enfim, não vou falar muita coisa, mas a gente espera que se mantenha essa estatística, né, dos Broncos irem bem contra ex-head coaches, e vai ser bom para o Nathaniel Hackett para ganhar, caso a gente vença esse jogo, né, a gente consiga até convencer, vai ser muito importante para conseguir dar uma amenizada, né, uma tranquilidade para esse time que já enfrenta no meio de semana, no Thursday Night Football, o Indianapolis Colts. Então seria de muita importância se a gente vencer esse jogo para chegar já num jogo contra um adversário que provavelmente vai brigar por playoffs também, que são os Colts, com um recorde de 3-1, podendo fazer 4-1. Então, assim, esses dois, os próximos 3 jogos, na verdade, dos Broncos são muito importantes, porque a gente enfrenta os Raiders, que não perderam nenhum jogo, que não ganharam nenhum jogo ainda na temporada, os Colts, que vão ser semana curta e a gente joga em casa. Isso na NFL vale muita coisa. Jogo de Thursday Night Football, você jogar em casa é uma vantagem muito grande. E na semana 6 a gente enfrenta o Los Angeles Chargers no Monday Night Football, os Chargers que estão aí destruídos pelas lesões, como eu já comentei, né? O Joey Bosa vai perder esse jogo contra os Broncos, e o Rashawn Slater, o left tackle titular deles, não joga mais na temporada. Fora que o Justin Herbert não tá 100%. Ele tá jogando aí com as costelas machucadas. Então vai ser aí uma sequência de 3 jogos que podem definir o que os Broncos vão brigar esse ano. Se vai ser por
pela divisão, se vai ser pelo wildcard, ou se a gente vai ficar aí pelo caminho como mais um time medíocre da NFL. Mas eu tenho confiança no time e acho que essa sequência de jogos, de 3 jogos, a gente vai mandar muito bem. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal para ajudar a gente na divulgação. Lembrando que a melhor cobertura do jogo em tempo real lá no Twitter do @broncos_br e dos nossos parceiros do Instagram @denverbroncosbr, ambos os links vão estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço a todos, Go Broncos, let's ride e até a próxima. Valeu!